Tradutor, Otaquim. Os olhos de Souta se ajustaram ao ver através dos heróis que entraram na cidade. O mais forte foi uma pessoa que quebrou 4 algemas. A segunda 3 algemas e a terceira foram 2 algemas. O restante estava no auge do reino da solidificação. Um poderoso grupo de pessoas chegou, mas Souta sabia que apenas o mais forte havia recebido a bênção entre os 7. As bênçãos que Deus poderia conceder aos seus seguidores eram limitadas, então era impossível para todos tê-las ou então haveria um exército cheio de usuários de bênçãos. Rank SS, ele murmurou interiormente antes de desviar os olhos. Ele tinha certeza de que, se fosse uma pessoa que quebrou uma algema, seu grupo poderia lidar com isso mesmo sem a ajuda de Elis. Afinal, eles ficaram mais fortes desde que lutaram contra o líder do clã Rova no território do clã das bruxas. Tão forte, Sten murmurou em choque. Ele podia sentir a aura que emanava dos chamados heróis. 3 deles estão acima dos meus níveis. É realmente uma formação forte. Elis assentiu com as palavras de Sten. Mas eu me pergunto quem é o Deus que eles servem. Com suas palavras, Souta virou a cabeça e olhou para o estandarte deles. Ele olhou para o símbolo e suspirou. O Deus que essas pessoas servem era apenas um Deus comum do Monte Olimpo. Embora este fosse o território de Dionísio, o povo desta terra ainda pode escolher a qual Deus serviria. No final, tudo em Aeren foi governado pelo Monte Olimpo, uma das terras santas. Tornar-se os heróis dos principais deuses do Olimpo foi várias vezes mais difícil do que se tornar heróis dos deuses comuns. Zeus, Hera, Apolo, Ártemis, Atena, Poseidon, Ares e o resto tinham altas exigências. Às vezes, as pessoas que queriam se juntar à sua legião morriam por causa do teste. Souta balançou a cabeça antes de olhar para o elfo do oceano. Ele disse, vamos agora. Vamos procurar os outros mercadores. A autoridade dos heróis está logo abaixo dos deuses. Nesta terra, eles estão acima dos nobres, reis e imperadores. Ok. O elfo do oceano ainda estava atordoado olhando para os heróis. Ele gaguejou quando ouviu a voz de Souta. O grupo se virou e pararam de assistir ao desfile. Alice, que estava atrás, olhou para os heróis mais uma vez antes de seguir Souta. Esses heróis logo seriam enviados para enfrentar os demônios na guerra. Demônios! Ela se sentiu em conflito porque ela mesma era um demônio e todas as pessoas nesta cidade o chamavam de vis, cruéis, desumanos, perversos, etc. A reputação dos demônios não é boa aqui também. É natural que a reputação dos demônios não fosse boa. Afinal, a primeira coisa que os demônios fizeram depois que a grande barreira se afrouxou foi atacar Giza e o continente de deuses. A primeira impressão foi horrível demais. Pelo menos por enquanto, a maioria das raças pensam que os demônios eram seus inimigos mortais que eles tinham que matar a qualquer custo. O grupo saiu e foi procurar comerciantes com quem pudessem fazer um acordo. No dia seguinte, Souta terminou o que queria fazer neste local. Ele encontrou 3 comerciantes que poderiam trazer suprimentos e trocar seus produtos. Ele não se importava com os heróis. Ele estava apenas curioso sobre a aparência dos heróis e ficou satisfeito quando viu suas forças. Ele ouviu das pessoas que os heróis ficariam aqui por uma semana antes de irem para a linha de frente. A invasão demoníaca não foi um grande problema para a Terra Santa. Na verdade, eles não se importavam com isso, assim como os 3 grandes países do continente Giza não se importavam com os demônios. As únicas pessoas que se importavam com isso eram as pessoas afetadas por demônios ou pessoas que não tinham confiança para se proteger. Então, os heróis aproveitaram essa chance para fazer um nome para si mesmos. Eles foram para a linha de frente para criar uma lenda de sua própria história. Era para chamar a atenção dos deuses e divindades. Para provar seu potencial. Para aumentar sua fama. Para aumentar sua autoridade. Souta e o resto deixaram o ducado depois de informarem a localização da sede. Nós completamos nosso objetivo, então o que vamos fazer agora? Elis perguntou com uma expressão curiosa. Alice e Sten olharam para ele. Eles queriam saber o que Souta estava planejando fazer. Encontrar comerciantes não é suficiente. Souta balançou a cabeça. Estamos indo para a capital dos heróis, o ponto central de todo o território do Monte Olimpo,
o Recanto dos Campeões. Recanto dos Campeões? Sim, o Recanto dos Campeões é a cidade dos heróis. É um lugar onde os heróis se reuniam ou pessoas que queriam se tornar heróis. Souta explicou-lhes que tipo de lugar era o Recanto dos Campeões. Todos os tipos de pessoas fortes podem ser encontrados naquele lugar. De rank a potências de rank Deus podem ser encontradas vivendo naquele lugar. Nós vamos para esse lugar. Sten ficou chocado ao ouvir a explicação de Souta. De fato. É meu objetivo agora. Souta assentiu. Alice estreitou os olhos. Souta viu seu olhar e disse, não se preocupe, nada acontecerá com você. Ele conhecia suas preocupações. Se o disfarce não funcionar em pessoas que alcançaram a divindade, então se eles estivessem indo para um lugar que tem deuses, há uma grande chance de que sua identidade seja revelada. Eu sei. Eu confio em você. Alice balançou a cabeça. Você realmente sabe muitas coisas para um mero goblin. Ah, lembro que você já mencionou Athena antes. A voz de Saia soou em sua mente. Souta ignorou Saia. Ele iria seguir algumas das coisas que ele fez no jogo. Claro, ele conhecia a limitação de sua habilidade atual, então ele excluiu as coisas que ele não poderia fazer com sua força de terceira evolução. Fiquei muito animado quando ouvi sua explicação. Eu quebrei uma algema, mas não vi um grupo de pessoas acima do meu nível. Elise disse com um sorriso. Imperium não pode ser comparado às pessoas em seu mundo. A diferença é enorme e as forças dentro do Recanto dos Campeões poderiam facilmente aniquilar todas as forças em seu mundo, disse Souta. É dureza, mas é a verdade. Elise assentiu. Chefe, vamos nos juntar aos heróis? Sten perguntou de repente e chamou a atenção de Alice e Elise. HM. Entrar sob as asas de um deus não é nada mal. Mas bem, vamos ver, Souta sorriu e não respondeu diretamente. O Recanto dos Campeões ainda estava bem longe de sua posição. Ficava fora de Irem e levariam várias semanas até que pudessem chegar naquele lugar. Muitas coisas aconteceriam antes disso. O grupo viajou por vários dias. Eles receberam o chamado de Torquês informando que os ditos mercadores chegaram ao quartel-general. Eles fizeram negócios e Souta lhe disse para trocar os minérios épicos encantadores e alguns orbes de monstros em seu quarto. Os fundos eram deles se quisessem construir uma verdadeira sede naquele lugar. Já se passaram 5 dias e o grupo estava no meio de uma enorme selva. Vamos entrar neste lugar? Perguntou Sten. Sim, Souta simplesmente assentiu. Uma masmorra. Podemos encontrar tesouros neste lugar, disse Alice. Está certo. O grupo estava em frente a uma caverna, a entrada de uma masmorra. A aura que emanava na frente da entrada fez com que todos tivessem certeza de que havia 2 ou mais monstros de terceira evolução vivendo neste lugar. Não há nada para se preocupar, eu não pude sentir nenhum perigo, Elise assegurou. Ela era a mais forte aqui e um monstro comum de terceira evolução não era nada para ela. Vamos entrar, disse Souta com um simples encolher de ombros. Ele podia ver que havia um total de 79 monstros nas masmorras e 3 deles atingiram o nível da terceira evolução. Eles poderiam facilmente fazer a limpa com a força de seu grupo, então não há com o que se preocupar. Eu me pergunto que tipo de tesouro está escondido neste lugar. Elise perguntou enquanto seguia Souta atrás. Apenas tesouros normais. Poções de grau médio e armas de grau laranja, disse Souta. Chefe, você é um monstro, certo? Que tal você conversar com os monstros desse lugar? Perguntou Sten. Souta inclinou a cabeça em confusão. O que há para falar? Sten acha que os monstros simplesmente deixariam sua casa quando ele dissesse isso? Mesmo que ele falasse com os monstros daqui, eles não entregariam facilmente todos os pertences aqui. No final, Souta só conseguiu suspirar e dizer, Sten, se coloque no lugar dos monstros dentro da masmorra. Alguém entrou em sua casa e de repente exigiu a posse de seus tesouros. O que você vai fazer nessa situação?